pessoal, boa tarde a todos, a todas. Queria dizer que é uma satisfação estar participando desse evento. Já participei de alguns eventos filosóficos, inclusive promovido pelo Prof. Filho, que eu sou aluno, fui aluno do Prof. Filho, né? Fiz meu mestrado pela Universidade Federal do Piauí. Sou professor da rede pública estadual, da rede pública municipal, mas na filosofia atuo na área, no ensino médio da rede estadual aqui do Piauí. Então, na época que eu fiz o mestrado em filosofia, eu desenvolvi uma pesquisa nas virtudes éticas aristotélicas. Então, como eu já apresentei essa pesquisa em vários eventos, inclusive evento internacional, eu optei por tratar uma outra temática aqui, quer dizer, que está ligado também uma parte do que eu coloquei dentro da minha dissertação. Porque quando o meu trabalho foi um trabalho de intervenção prática, algumas coisas eu coloquei no trabalho para intervir dentro da escola, da sala de aula. E essa parte que eu desenvolvo aqui, nesse artigo científico, isso aqui foi um artigo, foi publicado agora, eu abordo algo disso aqui. Porque como professor de filosofia, ao longo da história, né, ao longo do tempo que eu trabalho, desde 2010, na rede estadual, eu venho me deparando com alguns problemas na sala de aula. Então, o que fazer, o que pensar para tentar desenvolver um trabalho, uma metodologia ou metodologias que possa, de fato, pelo menos se aproximar daquilo que a filosofia é. A gente vê que há uma problemática muito séria hoje no que trabalhar em filosofia, o que trabalhar, como trabalhar. Então, foi tendo em vista esses impasses que eu resolvi desenvolver também essa pesquisa aqui, pensando o ensino de filosofia a partir de uma relação com os clássicos. Essa é uma possibilidade para a prática filosófica em sala de aula. Lembre que dentro do meu trabalho eu vou trabalhar como uma possibilidade, não como um método único, como algo que vai resolver o problema filosófico em sala de aula, mas apresentar uma possibilidade, tá certo? Então eu sou professor de uma escola do campo, né, que trabalha em regime de alternância, trabalho com alunos do campo da cidade também, mas é voltada também para o aluno do campo, e a gente faz um trabalho dentro dessa instituição. E eu tenho uma preocupação muito grande porque a gente tem alunos de diversas cidades e tudo mais. E a nossa prática, e a minha prática como professor de filosofia, eu sempre me preocupo. Por isso mesmo que me capacito para tentar fazer o melhor que eu posso dentro da minha prática. Então, essa pesquisa, ela surge aqui, esse artigo, ele surge por algumas insatisfações, como essa, dessa preocupação de o que trabalhar e como trabalhar. Então, esse trabalho ele vem com o propósito de fazer uma abordagem sobre o ensino de filosofia a partir de uma relação com os clássicos, como uma possibilidade para a prática filosófica em sala de aula. Aí daí vem o problema, né? E o problema que eu enfrento a pesquisa surge com o seguinte problema: o que trabalhar no ensino de filosofia ou como trabalhar? Que essa é uma das questões que são abordadas, que a gente vê nos discursos acadêmicos, nos livros, nas publicações, do que trabalhar na filosofia. Trabalhar temas atuais, trabalhar a história da filosofia ou não? O que seria melhor? Perguntas como essa. E eu também, trabalhando na sala de aula, eu vejo, eu me faço essas perguntas, né, enquanto estou fazendo na prática. Há estudiosos que podem criticar sobre a utilidade de saberes antigos no contexto atual, já que tais saberes faziam parte de um contexto diferente do nosso. Como trazer para a atualidade algo escrito em tempo tão longínquo? É aí onde eu tenho um dos principais problemas, porque quando eu trabalhei em Aristóteles, eu fui muito questionado, inclusive em banca, como é que eu iria trazer um teórico com um pensamento de 2000 anos atrás, como é que eu iria colocar uma ética aqui das virtudes num tempo atual, onde muitas coisas não caberiam. Eu tendo certeza disso, sabendo disso também, que muitas coisas não caberiam, eu procurei estar desenvolvendo dentro dessa pesquisa, justificando que poderia sim, nem tudo poderia ser colocado aqui, porque muitas coisas não caberiam, sobretudo, por exemplo, um exemplo de virtudes. Algumas virtudes pensadas por Aristóteles naquele período dele, no tempo que ele pensou, nem sequer seria conhecido aqui agora. Mas como é que iria fazer para trabalhar isso? O diferencial estaria no papel do professor na hora de fazer em sala de aula. É por isso que dentro do meu trabalho eu vou estar mostrando isso aqui. É por isso que dentro desse meu trabalho eu não uso como base um estudioso, um teórico, mas eu uso mais de um. Porque a ideia é apresentar como é que eu poderia trabalhar os conteúdos filosóficos fugindo daquela ideia, daquela velha ideia que é muito feita em sala de aula, que é a transmissão dos conteúdos, ou doutrinar, ou transmitir informações apenas das vidas dos filósofos, ou que eles pensaram, jogado de forma pronta e acabada dentro da prática filosófica. A ideia seria fugir disso.
E é trabalhar de uma forma onde eu não vá trabalhar com a ideia de doutrinar e tampouco transmitir, esse termo transmitir eu acho muito forte, trazer esse conhecimento para a sala de aula, sendo que esses saberes não sejam aqueles saberes acríticos, mas trazer ele ligado ao pensamento de alguns estudiosos de agora, para que eu pudesse fazer um trabalho realmente que fugisse daquela velha ideia que eu não queria fazer, que era transmitir conteúdos pronto e acabado da história da filosofia, porque eu acho que seria uma forma de sucumbir os saberes filosóficos. Então, diante disso, eu apresento aqui uma proposta, e coloco como barra método, onde diz o seguinte: é importante deixarmos claro que não é a melhor nem a única forma de trabalhar os conteúdos filosóficos, pois acreditamos que a filosofia não pode se resumir única e simplesmente a uma proposta ou método, já que não existe forma pronta para o seu ensino. Desse modo, trataremos dessa proposta como uma possibilidade. É importante que a gente entenda isso, porque aqui, às vezes, quando você trata dessas questões, você acha que você está dizendo que não vai doutrinar, mas ao mesmo tempo você apresenta isso aqui como que fosse uma verdade pronta e acabada e terminaria na mesma coisa. Mas veja que isso é uma possibilidade. Então, tratando disso, eu entro na parte do ensino de filosofia numa relação com a história da filosofia. Porque quando eu entro nisso, eu entro com o pensamento dos filósofos antigos, muito criticado por outros teóricos que a gente sabe até então. Então, aqui eu digo, trabalhar a história da filosofia, sobretudo com os clássicos, e como deve ser trabalhado ou não, são questionamentos constantes que fazem parte dos debates atuais no ensino de filosofia. Esse é também um desafio nosso. Mas temos uma tarefa aqui de mostrar nesse trabalho que essa é mais uma possibilidade viável para o ensino de filosofia. E essa viabilidade a gente vê quando começa a trabalhar os conteúdos ou quando apresenta as propostas de como a gente poderia estar fazendo isso. Aqui eu digo, primeiro nós vamos afirmar a importância de trabalhar a história da filosofia, isso com base em alguns estudiosos, como subsídio para compreendermos os saberes filosóficos, destacando sua relação com os saberes atuais, em que não há saberes presentes que não tenham uma relação com o passado. Isso, filósofos, por exemplo, eu vou citar até alguns, aqui tem Deleuziano, tem outros, que, inclusive mais que estudaram Deleuze, eu não me prendi a Deleuze, eu não estou muito gabarito para falar de Deleuze, mas eu pego um comentador como Silvio Galo, que até facilita o nosso entendimento, né? Cito aqui Galo, cito aqui Serlete, cito a Lídia Rodrigo também, que é muito conhecida nossa, né, que tem um trabalho voltado para essa questão prática na sala de aula. Então, eu me prendo aqui as diretrizes curriculares, né, para o ensino de filosofia. Eu coloquei dentro do meu trabalho pensadores assim, né, que são mais próximos dessa realidade para tentar facilitar o trabalho. Nessa segunda parte, digo que pode ser feita uma ligação entre os clássicos e os temas atuais. Essa ligação pode ser feita quando pensamos os problemas atuais sob um olhar da atualidade e também da história. Isso pode ser realizado através de duas etapas estabelecidas pelo Galo, que é a problematização e a investigação. Lembrando que Galo não propõe só a problematização e a investigação, mas ele propõe a sensibilização, a problematização, a investigação e a formação de conceito. E eu vou mostrar isso lá na frente como o papel do professor. Primeiro pode ser feita a problematização da temática trabalhada e depois o professor pode buscar na história da filosofia soluções para os problemas. Porque o que nós percebemos na escola, o que eu venho percebendo ao longo do tempo que venho trabalhando? Eu percebo que dentro, sobretudo na cidade que eu trabalho, é um caso específico, mas a gente vê essa realidade nos discursos acadêmicos também, no que a gente já viu, que os professores hoje nós temos um problema na filosofia, quando a filosofia perde essa obrigatoriedade, a filosofia é enfraquecida e foi enfraquecida ao longo da história, né, no currículo educacional brasileiro, né, esse movimento oscilatório de obrigatória, optativa, e assim vai. Isso prejudicou muito o ensino. A carga horária reduzida, essas coisas, professores que não são capacitados trabalhando nessa área, terminam por trazer a filosofia como uma disciplina qualquer, não estou aqui desprezando as outras disciplinas, mas trabalhar a história da filosofia como trabalho em história, trazendo aquele saber todo, jogando resumidamente, a gente vai ver que tem problemas. E você vê que eu vejo uma das justificativas também que não se deve fugir da história da filosofia, porque se você for apresentar o nosso teóricos dos livros didáticos, como Mariana Chauí, Arruda, Aranha, Coutrin, eles apresentam ali nos seus livros cronologicamente a história da filosofia. E a gente traz esses conteúdos para a sala de aula, mas a forma como você traz esse conteúdo, o diferencial vai ser com o papel do professor quando aplicar isso na prática, para não ficar naquela ideia que eu falei antes sobre doutrinar, sobre trazer conhecimentos prontos. Então, veja só. Aqui eu tenho algumas falas baseadas no que alguns teóricos dizem, sobretudo, por exemplo, nas diretrizes,
Que a diretriz é o seguinte: ter a história da filosofia como referencial pode tornar as aulas mais atraentes e mais fácil a vinculação de questões filosóficas. E podemos afirmar também isso, que tais saberes ajudam-nos a compreender as questões atuais. Como é que nós vamos pensar os saberes atuais, fazendo essa relação com os clássicos? Isso é feito dentro do trabalho na qual propõe. Carvalho aqui também fala da importância de trabalhar a filosofia em consonância com os clássicos. Segundo ela, é um equívoco pensar que se pode distinguir filosofia e história da filosofia como se as questões pensadas filosoficamente hoje não tenham uma ligação com o passado. Então, eu não posso fugir dessa história da filosofia. Tem gente que diz, eu devo me prender a conteúdos atuais. Pois é, às vezes você tenta se prender a conteúdos atuais, somente atuais, achando que está tratando, eu estou tratando da realidade do aluno, mas termina ficando naquela mesmice de discursos superficiais e tudo mais. A ideia de voltar é uma ideia de problematizar, que eu vou mostrar lá em Galo também, em Serlete, tá certo? No papel do professor. Então, veja só. Então, eu apresento aqui essas ideias, né, a importância de se trabalhar esses conteúdos, relacionando com a história da filosofia, e agora nós vamos ver como é que se faz esse diferencial, para que, com o papel do professor, não fique aquela mesmice de transpor ideias prontas, como foi pensado, ou como é feito em muitas escolas brasileiras. O que o papel do professor aqui vem de início de não transpor saberes prontos, que foi aquilo que eu falei. O professor deve instigar o aluno a pensar criticamente e argumentar. Então, eu posso tratar uma temática sobre ética aqui, e eu posso ir buscar na história da filosofia o que os autores disseram ao longo do tempo e problematizar essa realidade. Isso aqui com base em Serlete. É mediador do processo, o professor é mediador. Ele deve instigar os alunos a ter uma visão crítica sobre os conteúdos filosóficos, para que tais conteúdos não sejam assimilados como verdades prontas e a crítica, que é o que acontece muito nas escolas. É o pensar o atual a partir do já pensado, e não é mera repetição da história. É o que a gente não quer fazer. Aqui o próprio Serlete diz isso. Aqui nas diretrizes curriculares para o ensino de filosofia, diz que o professor deve despertar a reflexão crítica do discente. Vocês percebam que o que vem apresentado em autores diferentes são algo assim que são parecidos, que é importante o professor fazer em sala de aula. As aulas de filosofia precisam ser vistas como uma oficina de criação de conceitos. Eu venho citar aqui Galo, né, o comentador de Deleuze, onde o Galo apresenta algumas etapas onde você pode fazer esse diferencial numa aula de filosofia. Então, aqui nós temos 4 etapas, da qual eu vou apresentar, onde ele diz que primeiro o professor deve fazer a sensibilização dos conteúdos. Como é que eu faço essa sensibilização? É um momento, assim, eu diria até de mais afetivo, em que você tenta trazer o tema. Como é que eu vou sensibilizar isso com o aluno? Eu posso fazer por meio de uma música, posso fazer por meio de uma peça teatral, de um filme, de uma história em quadrinho. É uma forma de eu trazer o aluno para aquela realidade que eu vou trabalhar. Por exemplo, lá na minha dissertação, eu vou falar sobre virtude em sala de aula, então eu apresento um filme lá, o Crash no Limite, que seria muito importante para trabalhar alguns problemas problemas éticos que tem na sala de aula. Aí eu apresento o filme como uma sensibilização de trazer o aluno para aquela realidade. Depois que eu trago, eu vou problematizar aquelas questões, da qual nós estamos abordando. Como é que eu problematizo isso? A gente vai fazer os questionamentos, e essa problematização, ela instiga você a fazer uma investigação na história. Aí o que eu faço? O professor pode fazer essa investigação, e buscando lá na ética aristotélica, pode voltar lá para a ética kantiana, que contradiz o pensamento teleológico também de Aristóteles, e você pode trazer para mais atuais, né, para os utilitaristas, e assim a gente pode buscar na história da filosofia esses pensamentos e fazer os questionamentos em sala de aula. Pensar uma realidade a partir do já pensado, para não fugir da história da filosofia. E a gente pode fazer isso. E para finalizar, na concepção de Galo, vem a questão da conceituação. Essa conceituação ela é muito importante porque aqui você vai instigar o aluno a pensar, a inventar, a fazer um novo, a criar, a recriar a partir do que já foi pensado, ou criar ideias novas. Pensar e produzir ideias. Então, você vê que você tem uma etapa proposta por ele, na qual o professor pode fazer isso em sala de aula, que isso é uma possibilidade de você trabalhar esses conteúdos filosóficos, para que não seja aquilo que eu já repeti várias vezes, uma mera transmissão de conhecimentos prontos e acabados. E, para finalizar essa parte, eu cito aqui nas considerações finais, que eu cito dentro desse meu trabalho, a importância que o professor faz na prática filosófica, trabalhando a história da filosofia. Ele é quem vai fazer o diferencial também.
é importante deixarmos claro também nesse trabalho que essa é apenas uma possibilidade e não a melhor ou a única, até aquilo que eu já abordei no início, de trabalhar os conteúdos filosóficos, pois acreditamos que a filosofia não pode se resumir única e simplesmente a isso. Já há uma proposta, há um método, já que não existe forma pronta para seu ensino. E assim esperamos que com esse trabalho a gente possa contribuir para outros estudos posteriores e assim que ele sirva também de suporte, de orientação para a prática profissional em sala de aula, já que nós temos um problema. Eu acho que essa não é uma insatisfação minha, mas uma insatisfação também de vários professores que trabalham em sala de aula. A gente vive com esses anseios, né, de saber o que trabalhar, como trabalhar, né, para a gente tentar fazer da filosofia o melhor. Eu penso assim. Então, aqui eu cito algumas referências, como a própria orientação curricular, Carvalho, Cornélio, Serletti, o Gala, a Lídia Rodrigues. Eu gosto de citar a Lídia Rodrigues no meu trabalho. E que são algumas das referências na qual eu cito lá dentro desse trabalho. Eu não me prendo a um teórico, né? Como eu digo, eu me prendo aqui a outros estudiosos. Então, eu finalizo aqui a minha pesquisa. Obrigado pela atenção. E estou aberto aos questionamentos e à conversa. Então, muito grato pela atenção. Helena, posso seguir? Pode ser. Obrigado. Então, Rogério, muito obrigado pela sua apresentação. Parabéns pelo trabalho, um trabalho de caráter autoral. Né? Você está bem por dentro, né? Que nos últimos anos há alguns debates muito interessantes surgindo em nossa área de ciências humanas, justiça, né? Com algumas tradições que não fizeram parte, essa é a verdade, né, do cano. Vamos falar em milênios. Nos últimos 2 séculos, né, penso eu. Propagação da filosofia enquanto objeto de estudo. Então, parabéns pelo teu trabalho. Acho que é muito bem-vindo esse tipo de problematização em relação àquilo que está estabelecido, né? No entanto, eu concordo contigo sobre esse cuidado, né, em retornarmos ao que se convencionou chamar de pensamento clássico, né? De fato, há uma conexão. Eu acredito que Aristóteles é super atual, né? Há problemas da nossa natureza, né, da natureza para além do humanismo, inclusive, né, que permanecem e com os quais Aristóteles e outros pensadores já se deparavam. Né? Então, parabéns pelo seu trabalho. Eu tenho alguns... Né, queria retornar, eu não pude falar no início, me solidarizando com Helena, né, professor Luiz, aconteceu, né? Vamos seguir daí, né? Houve um incidente muito mínimo, mas desejo, né, uma boa apresentação. Parabéns mais uma vez, Rogério.